Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Esse programa que você está assistindo pela TV, ele simultaneamente é transmitido pela página do canal no Facebook. Você pode entrar ali na internet e olhar. E depois de alguns dias, esse programa fica disponível, essa entrevista, no YouTube, numa página que chama-se Programa Mercado Futuro. E lá fica. Todos os programas que eu fiz este ano estão nessa página. Você pode ver, rever, conferir, enfim. Bem, eu já tive um amigo economista que dizia que um dia eu reclamei para ele, ele falou que ele não estava ali para explicar, estava ali para confundir. Que a economia é uma coisa que brasileiro entende pouco de economia. Hoje, e a economia não é uma... Eu não sei se eu vou tocar nesse assunto com o entrevistado, mas a economia não é uma ciência exata, apesar de pensarem que é. Não é. Tem coisas que você faz uma medida dá certo, tem outras vezes faz a mesma coisa e não dá certo. Isso é a minha percepção. Como esse é um programa sério, hoje o nosso entrevistado é sério. Eu vou conversar sobre economia brasileira e, quiçá, mundial, com o economista Roberto Luiz Stroster, que se denomina Roberto, o Homem Certo. Muito boa tarde. Boa tarde. O Homem Certo. O Homem Certo. Bom, primeira coisa, quer dizer, ciência 100% exata não existe nada. Quer dizer, medicina, às vezes você dá um remédio, cura, outras vezes fica pior. Pode escolher a ciência, quer dizer, você sempre tem alguma coisa. Eu sempre falo que economia, os economistas são a inveja dos engenheiros. Porque você, como economista, você analisa uma realidade que está mudando. É como se você tivesse que fazer o mapa de uma cidade, mas a cidade está mudando rapidamente. Então, entender, o mais difícil para um economista, entender como que essa realidade está mudando e para onde está indo e qual efeito cada uma das medidas teria sobre a realidade. Ciência, assim, é uma combinação de critérios científicos, né? Um pouquinho de também conhecimento social, bom, métodos quantitativos, né? E um pouco de senso comum, quer dizer, você combinar essas quatro coisas, técnica, sociedade, isso inclui questão histórica, exemplos passados de medidas econômicas, você vê o que é adequado para cada realidade. A mesma coisa, assim, fazendo um paralelo com o campo, né? Se você planta semente na época errada, não acontece nada. Quer dizer, a mesma semente você tem que plantar na hora certa, do jeito certo, com o fertilizante certo. Então, eu não diria que economia também vale tudo, né? Quer dizer, tem alguns economistas que acertam mais, outros que acertam menos. Mas acho que, na média, boa teoria econômica, aliado com boa prática econômica, produz bons resultados. Um número que eu gosto de usar muito é que há 30 anos, o PIB da China era menor que o brasileiro. Hoje, o PIB da China é 7 vezes maior que o brasileiro. Aí, duas coisas. Não tem nada que a China não tenha, que o Brasil não tenha melhor, primeiro. Segunda coisa, a China até tem uma desvantagem. Muitas das coisas que eles usam para produzir lá, eles importam daqui. Quer dizer, ferro vai daqui, tem que atravessar todo o Pacífico para chegar lá. Soja vai daqui para alimentar os chineses. Quer dizer, e a grande diferença dos dois países, a única diferença importante, é política econômica. Lá eles perguntam o que a gente tem que fazer para crescer. Como é que a gente vai fazer para aumentar a inclusão social? E essa pergunta não é feita aqui. Não, vamos mudar isso? Espera, a pergunta é começar. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai chegar lá? Não, isso é direito adquirido, isso é isso. Você não quer mudar, o resultado a gente tem aqui. Eu pensei que você ia dizer que a diferença era, entre o Brasil e China, era Xi Jinping com Michel Temer. Eu achei que era essa a diferença. Mas sobre a ciência, só para levar lá no começo da conversa, teve um cidadão que foi paraninfo de uma turma de médicos e ele era agrônomo.
E aí ele quis aquela coisa que todos os palestrantes, eu pelo menos tento fazer isso, você acha que tenta também. No início de um discurso, tenta fazer uma gracinha e tal, para dar aquela icebreaker, né, que chama, quebrar o gelo, né? E ele lá, um agrônomo, no formandos de medicina. Falando de ciência, ele abriu o discurso dele, o speech, dizendo o seguinte: senhores, quando o agrônomo erra, a terra mostra. Quando o médico erra, a terra esconde. Então, pô, diz que ninguém riu na plateia. Eu vou falar uma outra coisa. Uma das grandes coisas que eu me orgulho, um dos momentos muito felizes, foi quando eu parei de ser professor. E 2 anos depois, quer dizer, você tem o paraninfo, que é um dos professores da casa que é escolhido. E eu fui o paraninfo da turma, da PUC, né? E me emocionei muito. E aí eu também fiz um discurso e falei para eles: olha, para os meus alunos, metade do que vocês aprenderam aqui vocês nunca vão usar. E metade da outra metade não vai valer nada daqui a 5 anos. Sobra só metade da metade da metade. Não, mas é que todo dia você tem que aprender a estudar, aprender a fazer as coisas. Quer dizer, todo dia você tem que parar, olhar para a realidade. Eu, pelo menos, começo todos os meus dias, né, na cozinha, né? Eu abro o jornal, eu gosto de ler o jornal. Leio na internet as notícias, vejo, mas leio os jornais com atenção. Leio, penso, analiso se está mudando, não está mudando. Eu acho que assim, entender como é que está mudando é a parte mais difícil de ser economista e mais difícil ainda de ser objetivo. Vamos dar só um exemplo. Eu acho que o dólar agora está de fato muito alto. Aí eu começo só a procurar indícios que reforcem minha percepção e posso estar perdendo visão da realidade. Então tentar ser objetivo, refletir, eu acho que faz parte de ser economista, estudar, ler muito. Você acha que o dólar está sobrevalorizado? O dólar está sobrevalorizado, o que não quer dizer... o dólar está sobrevalorizado com relação... Você vê que no começo do ano estava 3,20. Hoje você tem um problema de fluxo que o Banco Central está tratando como se fosse um problema de estoque. Então, estamos gastando muito dinheiro e tendo muita volatilidade. Mas ele está quase na casa do 4, né? Ele está em 3,90. Muita volatilidade, mas assim... e uma combinação de 3 coisas diferentes. Um é a política de reservas, né? Uns 300 bilhões lá. Que é errado, quer dizer, essa política de reservas é cara e arriscada. 2 é a política de swaps cambial. E 3 é não mexer no mercado, quer dizer, a legislação cambial é da década de 30. De 30, né? Então você tem uma B3 super sofisticada e eficiente, movimenta centenas de bilhões por dia, e um mercado à vista travado, burocrático, né? Você é um defensor de por que a gente não pode ter conta em dólar, né? Mas você sabe que hoje... Vamos já voltamos já. Converso com o economista Roberto Luiz Tosta e falando sobre alguns pontos da economia, porque a economia é um assunto que não dá para terminar em meia hora, mas a gente volta já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Meu entrevistado é o economista Roberto Luiz Tosta, que vocês já conhecem, grande figura, grande economista, professor que eu vejo nos Face da vida, nas redes sociais, os alunos, ele tem alunos que adoram ele, mesmo ele dizendo que não dá aula mais. Bem, conforme estamos comentando aqui no intervalo, você disse que aqui a B3 tem um sistema sofisticadíssimo de dólar futuro, negociação de moeda americana. O mercado físico nosso é da década de 30, do século passado. E ao mesmo tempo você falou que a política de swap é troca, tá? Para cambial, você troca uma coisa por outra, né? Swap cambial, imagina que troca dólar por real por dólar. Que a política de swap cambial é errada. Não tem uma contradição nisso tudo aí? Tem, então eu vou explicar por partes. Primeiro, eu vou voltar 200 anos no tempo.
como é que os mercados se ajustam? Tinha uma discussão muito grande, né? E um economista que mostrando como é que os mercados determinam os preços, né? Esse economista chamava Davi Ricardo, e ele explicava que assim, quando, por exemplo, a bolsa subiu 15%, caiu 12%, sei lá o quê, não é que todas as ações caíram de preço, nem todas as ações subiram de preço. É que as últimas ações são negociadas a esse preço, né? Isso que faz o preço subir ou descer. Quer dizer, então, vamos supor, você tem um bom exemplo disso, tomate na feira, no fim de feira, né? Se tem pouco tomate, o preço dispara. Se tem muito tomate, o preço despenca. Mas não quer dizer que todos os tomates são vendidos a esse preço. Então, isso acontece no mercado cambial brasileiro, que são os últimos que são comprados ou vendidos. Então, ter isso presente. Isso acontece no mercado de dólar, que são os últimos contratos de dólar que estão, as últimas compras e vendas de dólar que fazem o preço do dólar. Qual que seria a prescrição? Só para entender, quer dizer, hoje, por exemplo, o dólar, digamos, começou o dia sendo negociado, vamos falar, tanto faz compra ou venda, 3,80, digamos. Mas chega lá o último negócio às 5h30 da tarde, 3,95, esse é o preço do dólar do dia. Esse não preço, é o 3,80. Esse é o preço de fechamento do dia, mas imagina ao longo do dia, tem uma hora que alguém precisa comprar dólar e ninguém está querendo, sobe. Aí tem alguém que precisa vender a qualquer preço, aí despenca, quer dizer, isso acontece porque o mercado é muito estreito. O que seria uma política cambial interessante? O Banco Central pôr um patamar e começar, se caiu mais de 1%, começa a injetar dólar. Se começa a subir muito, começa a vender dólar. Quer dizer, começa a estabilizar o preço. Um dos papéis do Banco Central é estabilizar o preço. O que o Banco Central faz? Em vez de fazer isso e usar as reservas para isso que tem reserva, né? As reservas estão em 380 bi há 5 anos, há 6 anos. O que ele devia fazer? Comprar e vender dólar na hora para evitar o preço final. O que ele faz? Ele faz hedge cambial no mercado futuro. Não é o futuro que faz toda a diferença, é a vista que está fazendo. Então, ele está atuando na ponta errada do mercado. Se eu quisesse, na feira, fazer que o preço do tomate se estabilizasse, eu vejo que está faltando tomate, ponho tomate. Está sobrando tomate, compro tomate, para o preço ficar naquele jeito. Não começo dando hedge na BMF de... Tomate o mês que vem. Tomate o mês que vem, que é o que o Banco Central faz, né? Entendi agora. Ele não está operando onde você disse que está o problema, que é no físico. Uma questão, mudando de conversa, como diz minha sogra, mudando de pato a ganso, né? Eu nunca entendi... A mãe da Roberta. É isso. Eu nunca entendi direito o que quer dizer que, por exemplo, tem a história que o PIB em 2018, estimativa de muitos analistas, ia crescer 3%, o governo inclusive. Hoje já estão falando em 1,5%, gente como o Zé Roberto Mendonça de Barros, por exemplo, 1,5%, 1,6%. Eu queria entender o que é o crescimento do PIB baseado no consumo. O que é exatamente isso? Primeiro, foi isso, né? Primeiro você tem consumo, vamos voltar para trás um pouco. Primeiro, a resposta é dividida em 3 partes. Primeiro, de maneira geral, os analistas são ciclotímicos, né? Está todo mundo achando que vai bem, aí se bate um vento. Aí depois começam a ser pessimistas. Você teve uma coisa que foi um choque em maio, foi a greve dos caminhoneiros. Isso reduziu o PIB alguma coisa no mês de maio, né? Fez o PIB cair muito, o PIB do mês de maio. Não quer dizer que o PIB como um todo vai cair esse tanto, né? Mas o que acontece? Os economistas, a maioria dos modelos de projeção, usam o retrovisor, vê como é que está caindo. Está caindo, então vamos projetar isso para frente. Fazem isso com câmbio, fazem isso com... Então, um pouco, por isso você tem uma depressão ou um viés baixista.
mas vai crescer acima de 2 com certeza. Você tem alguns problemas estruturais, mas você tem algumas vantagens boas. Então, estão sendo super pessimistas. Você vê que as projeções estavam caíram para 0,7 na semana passada, 0,3 nessa, possivelmente um pouco, aí já vão começar de volta. Isso são ciclotímicos, não adianta, né? Mesmo com dólar, você vê que as projeções subiram. Mesmo os economistas é tipo efeito manada? Tem muito, não sei se é feito manada, mas alguma coisa parecida, não é feito... muitas referências uns nos outros, um pouco. Keynes, que é um dos economistas mais famosos da história, falava que errar junto com os outros é mais bem aceito do que acertar sozinho, né? Todo mundo errou, ninguém acha você coisa, mas se você acerta sozinho... você vai tomar burdoada. Então... Essa é boa, errar em conjunto é menos... menos doloroso. Todo mundo falou, quer dizer, você não é pior que os outros, né? Então, por isso que o... Quer dizer que então a economia, o PIB, ele caiu em maio, óbvio, faltava até coisa na feira, por causa da greve do caminhoneiro, não é? É verdade. E aí depois junho, julho, começou já a melhorar um pouquinho. Na ponta, essa é a tua visão? Essa é a minha visão. E é razoável que seja assim, né? Não é razoável. Eu tento, aquilo que eu falei no bloco anterior, ser o mais objetivo possível, né? Então, Você falou um negócio muito... Eu nem queria tocar. Não respondi a pergunta. A segunda coisa de consumo é uma visão um pouquinho anacrônica da economia. Também, na década de 30, você tinha um problema de falta de consumo. Não é o problema, quer dizer, o problema mudou. E tem gente que ainda acha que aumentando o consumo vai crescer, só isso vai fazer porque se incentiva o consumo, incentiva a produção. Não é mais assim, mudou. Os problemas são outros. A sofisticação da economia é outra. Respondeu? Eu tenho lido muito por aí, Troster, que você vai dizer que é coisa dos pessimistas. Eu também acho que é um pouco de pessimismo aí, dizer que o Brasil está se desindustrializando. Isso é uma verdade? É uma verdade. Você tinha que a indústria perder mais ou menos, números redondos, 30% do PIB industrial caiu na indústria. Isso é uma coisa muito ruim, porque tem externalidades, efeitos no emprego, no setor de serviços, quer dizer, é ruim para o país ter menos indústria e algo que, se a gente vai procurar a causa, é a política industrial dos industriais. A visão que eles têm da indústria é uma visão obsoleta. Eu vou dar só um exemplo, né? E um número. Sabe aquele selinho que tinha em cima do vinho? Do vinho importado? Isso foi feito pelos produtores nacionais para fazer a vida mais difícil dos estrangeiros. Os produtores nacionais falaram, não, nós temos que evitar que os vinhos estrangeiros desloquem os nossos das gôndolas dos supermercados. Mentalidade de titica, quer dizer, em vez de se proteger do mercado de 200 milhões de consumidores, olha, existe um mercado de 7 bilhões de consumidores no mundo inteiro. Quer dizer, o mercado é 35 vezes maior. Então, o que você tem que fazer? Falar, não, vamos juntar com a Argentina e vamos juntos exportar para o mundo inteiro, ocupar as gôndolas dos outros países. Então, aqui tem ainda essa visão protecionista. O crédito está caro, o que eles fazem? Ah, não, arruma um BNDES e o resto que se lixe, né? Então, se você não mudar a mentalidade deles, isso é uma coisa. A segunda coisa é a dificuldade de fazer negócios no Brasil. Já você fala, tem que chamar um intervalo. Converso com o Roberto Luiz Troster, economista, falando de alguns pontos da economia brasileira. Nós voltamos rapidinho, até já. Olá, estamos de volta para o programa Mercado. Para o banco. Agora quem fala sou eu. Aqui tem uma ordem, tem uma certa ordem. Eu lembro que eu falei que o problema é sério, a gente só ri no intervalo. O senhor estava falando da obsolescência da visão industrial brasileira. Aproveito e você vai retomar essa conversa,
Você, por exemplo, eu acho uma coisa completamente... Isso eu acho obsoleto, mas tem gente que defende com unhas e dentes. Essa rota 2030 dá subsídio para montadoras de carro, se você quiser, você comenta também, mas vamos lá. Olha, eu acho que a gente tem que focar no que é importante. No caso específico, a dificuldade de tocar negócios no Brasil é muito Você grande. estava dizendo isso. Você sabe que tem um ranking de facilidade de fazer negócio que é feito tanto pelo Fórum Econômico Mundial, em Davos, como pelo Banco Mundial, e mostra que o Brasil é o segundo país mais difícil da América do Sul, só perde para a Venezuela. Em burocracia, em complicação, imposto, alíquotas, quer dizer. Então é muito difícil produzir no Brasil. Então o que acontece? As indústrias de baixo valor agregado e custo de transporte alto, como cimento, esse tipo de coisa, continua viável. O resto cada vez mais está se deslocando. Hoje, isso é manchete da Folha, 7 em cada 10 novas empresas no Paraguai são feitas por brasileiros. Uhum. Não faz sentido isso. Quer dizer, eles geram emprego no Paraguai, geram renda lá, geram divisas para o Paraguai e aqui você produz lá para vender para cá. Tem um outro exemplo, você vê como, que eu acho que é emblemático. Eu fui dar uma palestra em Foz do Iguaçu, aí fui conversando com a menina do lado, ela fazia medicina no Paraguai, estudava medicina lá. Professores ganham dinheiro lá, moram lá, gastam lá, etc. Os alunos pegam renda daqui para estudar lá. Ela me falou que 98% dos alunos são brasileiros lá. E aqui o que o presidente fez? Fechou as faculdades, proibiu abrir novas faculdades de medicina por 5 anos. Óbvio, o resultado dessa política é mais do que prático. Em vez de você pôr um exame que nem a OAB faz para todos os médicos, e obrigatório, o que faz? Barra a entrada de novas faculdades, fica o setor fechado, a tendência de qualquer setor assim é cair a qualidade. Você sabe que o Brasil tem algumas coisas, nessa área de educação, as coisas gravíssimas. O Brasil é o país do mundo que mais faculdade de medicina veterinária tem. Os Estados Unidos tem 3, 4, aqui tem 400. E o ensino é muito ruim, talvez seja um outro viés aí que você não está abordando. Faz um exame, pode ter 500 ou 5, um exame. Você passou, você é bom. Para ser jornalista, você pode fazer 800 faculdades. Faz um exame, vê que requisitos um jornalista tem que ter, exame igual para todo mundo. Mas devia fazer para economia, eu acho que isso seria essencial. Economista, qualquer um pode falar que é economista. Não, faz um exame, fez, passou, não fez, não passou, está fora. Isso para a OAB, você pode se formar de bacharel quantas vezes você quiser, qualquer faculdade. Mas você tem que fazer um exame sério. Tem 2 fases, uma fase de teoria, que você tem um gabarito, depois uma outra fase em que você tem que responder a questões específicas para ver efetivamente o cidadão. Você nunca vai cair na mão de um advogado muito ruim. Esse negócio de meta de inflação, a inflação abaixo da meta, isso é uma boa notícia para nós que vivemos de salário? É muito boa, quer dizer, quanto mais baixa for a inflação, menor vai ser a incerteza sobre o desenvolvimento de preços. Especificamente, se você só repõe a inflação, vamos supor, todo ano você tem um salário, aí no fim do ano eles te reajustam pela inflação. Vamos supor que a inflação é 10%, na média você vai ganhar 5% menos nesse ano, porque você começa, cada mês vai perdendo um pouquinho, e aí na média, quanto menor for a inflação, menor é a perda real. Quanto menor a perda for, maior é a renda que você vai ter. Então isso é muito bom. Isso melhora o consumo, que melhora a produção, que melhora... Eu acho que a gente tem que... Assim, eu acho que... Temos uns 3 minutos só para você. Então, eu acho que assim, o foco da política econômica tem que ser o emprego. Por que o emprego? A gente tem que crescer porque gera emprego. Não tem que... o emprego tem que ser a meta principal. Nós temos mais de 12 milhões de desempregados. E, sabe, se você pusesse todos enfileirados um na frente do outro, a fila ia começar no Oiapoque, né? Ia chegar até o Chuí, todos em pé. É uma vergonha isso. Eu não sei se alguém já passou pela sensação de estar desempregado. É terrível.
Eu sei que não pode fazer distinção de gênero, mas normalmente nesse sentido é pior para homem que para mulher. Porque mulher geralmente tem mais interesses, são pessoas mais um pouco na família, um pouco na saúde, um pouco no trabalho. O homem às vezes é muito obstinado, tem que se provar muito como profissional. Desempregado, a dor que faz. A autoestima vai para o lixo. Vai né? para o lixo. Então eu acho que esse devia ser o foco da política econômica, não o consumo, o emprego. Tem mais emprego, essas pessoas produzem mais e você começa a fazer um círculo virtuoso. Mais emprego, mais produção, mais consumo. Mas pensar o consumo, se não for sustentável, não adianta nada. Você consome um pouco agora e você tem um buraco lá na frente, né? Não, eu fico imaginando, não sei porquê, eu não sei o que você está fazendo hoje, além das consultorias e tal, mas às vezes eu falo assim, nossa, mas eu já estou há tanto tempo fazendo entrevista e tal, e se eu parar? Cara, passo até mal se eu pensar em parar de trabalhar. Eu também vou passar mal se você parar de trabalhar. Eu gosto muito. Não, e dos se programas. você pensa em parar de trabalhar? Não, eu acho que essa ideia, assim, primeiro eu gosto muito do que eu faço. Eu também. Segundo, tem um amigo meu que ele foi uma vez dar uma palestra e ia perguntar no trabalho, da minha idade, depois nenhum. Só faço o que eu gosto, né? E eu acho que essa é uma visão um pouquinho, sei lá, antiquada, essa que você se aposentar jovem. Eu acho gostoso trabalhar, quer dizer, e eu acho que profissões como a minha, como a tua, quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica. Concordo Advogado. integralmente com você. Nosso tempo acabou. Perfeito. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, É sempre um Antônio. prazer. Para mim também. Espero que 2018 e 2022, que o seu time em 2022 tenha um desempenho melhor. Vai ter, com certeza. É. 2022 vai ser o ano que a Argentina vai ganhar. Pode Catar. anotar. No Catar. a Entrou Argentina mais vai. um para o grupo da Argentina e do Uruguai, né? Entrou a Alemanha agora, bicampeã. Escuta, é o melhor time a Argentina. Se ganhou ou não, isso é outra Não coisa. tem importância. Não, tem importância, é melhor ganhar, mas continuo achando o Messi o melhor do mundo. Então, a Argentina tem, nós temos a nossa piada mundial, né? Quer dizer, estamos Qual que é bem. a piada mundial? Ué, o Ah, vergonha. Neymar virou piada mundial, né? Com as enrolações que... Mas a Argentina, por exemplo, ganhou todas as Copas que organizou em casa, sabia? Ah, mas eu sabia. Então, essa tá ótima. Obrigado, até a próxima. Tá bom. Gente, até amanhã. Amanhã tem mais Mercado Futuro. Tchau.